Meus pastores, eu sou o pastor Fábio Pereira, me congrego na Assembleia de Deus em Timon, presidida pelo pastor Evaldo Sá, e na pessoa do nosso presidente da CEADEMA, pastor Francisco Raposo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem, mestres, nós vamos colaborar com os senhores na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. Os objetivos dessa lição são 3. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Segundo, elencar os princípios básicos do sustento missionário. Terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. O texto áureo da lição é Filipenses, capítulo 4, verso 19, e a verdade prática é o seguinte: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos credores. Nosso devocional hoje tem por tema a importância de planejar financeiramente o projeto missionário. O texto desse devocional é Lucas, capítulo 14, verso de número 28, que diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo de ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Essa é uma pergunta feita no texto, numa parábola narrada por Jesus. Se os senhores observarem essa parábola, essa passagem, Jesus trata de 2 parábolas. Essas parábolas elas vão ilustrar o custo do discipulado. A primeira parábola ele fala da construção civil e a segunda ele fala de guerras. E quando nós vamos para a construção civil, a gente observa que nenhum homem deve começar a construir uma torre sem calcular de forma precisa os custos. Podemos ver que não há nada mais constrangedor do que um homem deixar uma obra por terminar por falta de planejamento. Quando nós olhamos para essa parábola, nós aprendemos lições importantes que podemos aplicar dentro do contexto missionário e especialmente no requisito planejamento. Então observe, meus queridos amados pastores, irmãos de um modo geral, que o planejamento é algo fundamental e essencial da igreja ou para a igreja no projeto missionário. Existem vários projetos missionários, mas eu quero destacar o projeto Envio Missionário. Do envio, quando a igreja vai enviar um missionário. É um projeto. E esse projeto ele tem custo, tem despesa. E essas despesas precisam ser calculadas. Aproveitando a oportunidade, eu quero até parabenizar o pastor Francisco e toda a equipe da CEADEMA, que tem esse planejamento, um planejamento já anual, sempre que assumem um novo missionário. Esse é um exemplo perfeito para as igrejas, para assumir um projeto de envio missionário, já ter um planejamento, uma estrutura financeira para o mantimento desse missionário. A maioria dos missionários vão ao campo com a família, precisam ser alimentadas, cuidadas, e quando a igreja não cumpre com essa responsabilidade do envio financeiro para o mantimento missionário, sobrecarrega sobre ele muitos problemas e também sobre a sua família. Então é recomendável que a igreja tenha essa consciência para o envio do missionário, ter um projeto ali financeiro para o sustento do mesmo. É interessante já ter um caixa ali de 3, 4 salários para que mensalmente possam trabalhar o salário atual e aí, caso não consigam, vão complementando com a reserva que já tem. O certo é que o missionário precisa ser mantido porque essa é uma importância fundamental. E falando nisso, sabemos que essa importância não se restringe ao pastor da igreja, mas à igreja de um modo geral. Então, para concluir, nós podemos observar que é um assunto de suma importância. Os nossos alunos precisam ser conscientizados que eles fazem parte desse projeto e nós podemos, assim, manter os missionários no campo. Para você que está ouvindo esse áudio, que ainda não frequenta a EBD, eu quero te convidar a frequentar a EBD, a maior escola de educação cristã do mundo, onde a tua vida pode ser edificada espiritualmente. Eu vou finalizar com uma oração. Pai, muito obrigado por essa oportunidade.
Abençoa cada vida que estiver ouvindo esse áudio. Desperta o interesse, o amor pela tua obra, pela EBD, para que possamos continuar aprendendo da tua palavra. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos.